Meus prezados amigos e irmãos, boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, a paz de nosso Senhor, esteja com todos nessa hora. Que todos possam receber, meus amigos, vibrações de paz, de alegria, de muito bom ânimo. Que o amparo do alto se derrame em nossos lares, em nossas famílias, em nossas vidas. Meus caros amigos, hoje, conforme a nossa programação de estudos mensal, temos no último sábado de cada mês a continuidade dos estudos do livro Paulo e Estevão. E hoje nós já nos encontramos no dia 30 de julho de 2021, incumbidos do estudo do 6º capítulo, da segunda parte, intitulado Peregrinações e Sacrifícios. Nós vamos, meus amigos, esse capítulo diz respeito à segunda viagem de Paulo. Embora ele não a esgote, ou seja, ele pega em grande parte a segunda viagem de Paulo, mas no próximo capítulo do livro Paulo e Estevão, nós vamos ver uma segunda parte dessa viagem, que é um período que ele permaneceu em Corinto e dali por diante. Ou seja, nós aqui vamos até o episódio de Paulo em Atenas, que foi uma lição inesquecível para Paulo, memorável pelos dissabores, pelas surpresas que ele lá presenciou, que ele lá viveu, mas que tiveram um grande papel educativo para ele. Meus amigos, hoje nós estamos incumbidos do estudo e, portanto, nós vamos fazer a nossa prece de início, rogando amparo, a proteção divina, e ao final também faremos a nossa prece de encerramento, nos esforçando aqui em ler, em comentar os principais trechos desse capítulo, relacionando também com algumas obras da doutrina, com o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa obra básica, que deve estar sempre relacionada e lembrada nos estudos de caráter doutrinário que a gente se esforce em levar a efeito. Então vamos para a nossa prece de início. Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores que nos amparam e nos protegem com tanto amor, nós elevamos nessa hora os nossos pensamentos ao alto, em sincero agradecimento pela oportunidade e alegria, Mestre, que temos de termos contato, de estudarmos, de lermos e refletirmos em torno dessas obras que tanto nos ensinam. Rogamos ao Senhor, querido amigo, o amparo e a inspiração para a leitura e os comentários do texto, bem como também que a bondade divina ampare e abençoe a todos aqueles que dedicarem algum tempo em nos escutar, em ver os comentários e as alusões feitas a essa obra, a esse capítulo, de maneira que esses elementos nos sirvam de educação, de estímulo, de aprimoramento para a alma, que possam instruir a todos nós. Mestre amado, que o Senhor continue a abençoar o nosso querido solar, nossa casa de oração, estudo e trabalho, escola de nossas almas, que tem nos educado e nos instruído, alguns de nós, ao longo de toda a atual existência física. Pedimos ainda ao Senhor, querido amigo, que abençoe nossas famílias, ampare a todos os frequentadores, assistidos, trabalhadores, encarnados e desencarnados da nossa fraternidade espírita Paulo de Tarso, mas que essas bênçãos, mestre, não se limitem ao ciclo de convívio, de trabalho, de estudo e de assistência do solar, estendendo-se a toda a pátria, a toda a humanidade, em especial aqueles que sofrem por motivos diversos. Que o vosso amor e a vossa misericórdia encontre sempre um emissário, um portador de paz, de luz, de bom ânimo. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de nosso Senhor, roga a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje e sempre, que assim seja.
e com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre amado, damos por iniciados nossos singelos estudos na santa paz do Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, conforme dizíamos na introdução do nosso vídeo, hoje nós estamos estudando o capítulo 6 da segunda parte do livro Paulo Estevão. É um capítulo, meus irmãos, relativamente curto dessa obra. Ele tem menos aqui de 20 páginas, portanto a leitura dele não nos absorve muito tempo, mas não por isso deixa de ter muito conteúdo. Não é a síntese de Emmanuel ao elaborar esse capítulo que o faz menos rico e menos proveitoso, conforme nós vamos observar na leitura e nos comentários do mesmo. Aqui, meus irmãos, nós temos, portanto, a segunda viagem de Paulo, que, diferente da primeira viagem, não será em companhia de Barnabé, que o acompanhou em sua primeira viagem, quando eles estiveram na ilha de Chipre. Lá se encontraram com o romano Sérgio Paulo, entre outras pregações que fizeram. Depois viajaram lá pela antiga Ásia Menor, atual Turquia, alcançando as cidades de Atália, Perge, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, conforme nós vimos há 2 capítulos atrás nas narrativas da primeira viagem de Paulo. Portanto, aqui não é mais a companhia ou a presença de Barnabé que estará com Paulo. E o interessante, meus irmãos, é o seguinte: a primeira observação que a gente faz, que é digna de nota e que o livro Paulo Estevão nos ajuda, que é a seguinte: essa viagem de Paulo está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e no capítulo 17. No finalzinho do capítulo 15, narra Lucas, no livro de Atos, que havia ocorrido uma contenda, uma discussão, uma briga entre Paulo e Barnabé, e que, em decorrência disso, Barnabé não mais acompanharia Paulo. Sendo que o livro Paulo Estevão, de maneira clara, nos resgata, no final do capítulo anterior, que nós estudamos há um mês, de que assim não foi exatamente o que ocorreu. Pelo contrário, quando Barnabé entendia que eles estavam rompendo seus laços, quando Paulo recusou levar consigo novamente o sobrinho de Barnabé, João Marcos, que futuramente seria o evangelista Marcos, a recusa de Paulo não se deu por um motivo pessoal. Se deu pelo fato de que não via nele ainda a preparação suficiente para os sacrifícios, para as dificuldades que eles poderiam enfrentar, tal como ocorreu na primeira viagem, da qual João Marcos ausentou-se, logo no seu início. Quando eles chegaram nas cidades de Atália e de Perge e iriam subir no curso do rio em direção à Antioquia da Psídia, foi quando ele abandonou Paulo e Barnabé, incapaz ali de passar pelo sacrifício naquela região inóspita, conforme a narrativa do livro Paulo Estevão, há 2 capítulos. Portanto, o livro Paulo Estevão, a narrativa de Emmanuel, nos traz de forma diferente do que está grafado no livro de Atos, porque Paulo afirmou claramente para Barnabé de que nunca romperia os laços de amizade com ele. Nossa amizade está muito acima dessas circunstâncias. Nossos elos são sagrados. Foi quando, então, Paulo expôs novos motivos, novas razões, Emmanuel comenta no capítulo anterior, e aí veio a sugestão de que Barnabé fosse junto de Marcos para a ilha de Chipre, onde eles tinham parentes, eles tinham afeiçoados, e lá eles poderiam dar continuidade na tarefa cristã, consolidando os núcleos cristãos fundados na ilha de Chipre, especialmente lá em Neapafos, que era a capital. Pois bem, meus irmãos, isso aqui é interessante da gente fazer a leitura do livro de Atos e a leitura do livro Paulo Estevão.
nós vamos vendo que há fatos e situações que foram parcialmente narradas, ou que Emmanuel resgata, desenvolve melhor, ou fatos que simplesmente foram omitidos do livro de Atos. Um deles que nós vamos observar, por exemplo, é que nesse capítulo do Paulo Estevão, vai ser o novo encontro de Lucas com Paulo, no qual Lucas vai se engajar de vez na tarefa cristã, da divulgação do cristianismo, juntando-se à expedição de Paulo, que já contava naquela altura, além da companhia de Silas, também com Timóteo. Então isso não consta no livro de Atos, possivelmente foi uma omissão intencional de Lucas, que é o autor do livro, talvez para não destacar o aspecto pessoal do seu engajamento, da sua união a Paulo nas tarefas que teriam dali por diante. Ele omite que ele foi um instrumento que inclusive fez com que Paulo fosse a Macedônia junto aos demais companheiros. Então vamos lá, meus irmãos. Partindo para a interpretação e a análise do capítulo, nós vamos ver o seguinte. Eu vou reencaminhar para os irmãos, no nosso grupo do Solar, o mapa das viagens de Paulo, em formato PDF, que eu já havia enviado anteriormente, mostrando para a gente que essa viagem começa novamente na Antioquia da Síria, onde havia a igreja cristã consolidada e onde era o núcleo de partida dos trabalhos de Paulo, de Barnabé. Era o núcleo no qual Paulo havia vinculado-se anos atrás, atendendo ao convite de Barnabé, sob a sugestão de Pedro. E, portanto, agora, em vez de partirem de Antioquia rumo à ilha de Chipre, eles vão por terra em direção à cidade de Tarso. E lá, meus irmãos, eles vão passar novamente pelas mesmas cidades, por muitas das primeiras cidades que Paulo havia passado e difundido o Evangelho. Tanto é que Emmanuel narra aqui para a gente que agora, na companhia de Silas, eles iam pelo caminho, pelas estradas, sempre aproveitando as oportunidades para divulgar o Evangelho, para promover curas, para auxiliar os necessitados, e assim Silas começou a conviver mais com Paulo, a perceber as qualidades, os dons que Paulo tinha. Narra então Emmanuel que eles chegam à cidade de Tarso. Ali Paulo encontra com as suas recordações, com as suas lembranças do passado, mas aquilo ali para ele não era motivo mais de sofrimento. Pelo contrário, por mais que recebesse a ironia, o deboche de alguém, lembrando-se do seu passado enquanto rabino, enquanto doutor da lei, enquanto um judeu de destaque, aquilo ali não mais o afetava, não mais o feria, não mais o incomodava. Por quê? Porque ele já tinha uma fé muito mais firme do que em circunstâncias passadas. Por exemplo, quando ele, anos atrás, havia visitado seu pai, quando seu pai ainda habitava a cidade de Tarso. Pois bem, meus irmãos, e a viagem se deu com todas as dificuldades pertinentes a uma viagem de duas pessoas sem recursos naquela época. Ou seja, noites ao relento, alimentação precária, muitas vezes comiam ali frutas silvestres, frutas que achavam pelo caminho, e às vezes enfrentando o frio, as intempéries da natureza. O fato é que eles marcharam, em direção às cidades da região, saindo da Cilícia, que era a região da cidade de Tarso, subiram as montanhas nos arredores de Tarso, que é o chamado Tauro. Ainda hoje, se os irmãos tiverem curiosidade, tem aplicativos na internet muito interessantes, por exemplo, como o Google Earth, que é um aplicativo no qual a gente consegue viajar pelo mundo todo, no celular ou no computador. E é muito interessante que quando a gente consegue, por exemplo, localizar a cidade de Tarso, observar que ela está no pé de uma cadeia montanhosa, que é o Tauro, que Emmanuel comenta aqui para a gente, e nós conseguimos, de alguma forma, imaginar ou supor as dificuldades, porque é uma cadeia montanhosa extensa e bem íngreme,
localizada na atual Turquia, e a gente consegue, de alguma forma, fazer um exercício de imaginação de Paulo e Silas passando por ali, com todas as dificuldades que a natureza ali os proporcionava, especialmente, seguramente, o frio na noite, né? Aqui o livro não comenta se eles viajavam no inverno ou no verão, possivelmente no verão, porque o inverno ali, o clima seria seguramente ainda mais inóspito e talvez impossibilitaria a jornada deles. O fato é que a gente vê que eles saem de Tarso, da região da Cilícia, e dirigem-se para a Galácia, onde tinha as cidades de Derbe, de Listra e de Icônio, comunidade essa de cristãos que mais tarde Paulo escreveria para eles por meio das epístolas. Por exemplo, a epístola aos Gálatas era destinada para as comunidades cristãs de Derbe, Icônio, Listra ou mesmo de Antioquia da Psídia, conforme o nosso mapa nos mostra. Então, meus irmãos, conta Emmanuel que eles chegam até Derbe e depois partem para Listra. Lá se encontram com as amigas Lloyd e Eunice, que eram, respectivamente, avó e mãe de Timóteo, e pedem para que Paulo levasse consigo Timóteo, que já era um conhecido dele, era um jovem, posteriormente alguém que Paulo vai escrever para ele também. Nós temos 2 epístolas dirigidas a Timóteo no Novo Testamento. E Paulo aceita de bom grado, e ele então incorpora-se à viagem junto de Paulo e Silas, para que partissem em direção na tarefa de divulgação do Evangelho. E o que Emmanuel comenta, meus irmãos, que é muito interessante, que era o seguinte: naquele ponto, eles não enfrentavam dificuldades nas cidades que no passado eles haviam sido açoitados, presos, apedrejados em praça pública. Ali havia um clima de muita tranquilidade por onde eles passavam, porque eram locais onde já havia sido plantada a semente do Evangelho. Tanto é que eles por ali passavam sem maiores dificuldades, sem maiores problemas na divulgação e em relembrar e reencontrar com as comunidades cristãs que já haviam sido fundadas naquelas regiões, naquelas cidades, naquelas vilas. Um ponto que Emmanuel chama atenção foi uma sugestão de Silas para que fosse feita a circuncisão de Timóteo e, portanto, ali eles não enfrentassem dificuldades na divulgação do Evangelho diante dos judeus. Porque é interessante, meus irmãos, que a presença do judaísmo já era muito marcante pelas diversas cidades do mundo romano, do Império Romano, e muitas vezes era a base na qual os cristãos se apoiavam para iniciar a divulgação do cristianismo, mostrando o vínculo existente entre o Velho e o Novo Testamento, entre a lei antiga e as lições de Jesus, conforme o próprio mestre dizia: eu não vim destruir a lei. Então, era necessário que eles fizessem isso com Timóteo, e Paulo concordou, ao invés de resignar-se, de inconformar-se com essa postura, tal como aconteceu quando ele levou Tito para Jerusalém. Ele concordou para que aquilo ali não fosse fator de dificuldade, de obstáculo nas pregações e na divulgação do Evangelho que teria dali para frente, mostrando para a gente o bom senso de Paulo naquele ponto da viagem e da jornada, para que eles não enfrentassem dificuldades desnecessárias. E assim foi feito com Timóteo. Portanto, meus irmãos, narra Emmanuel que tudo ocorria com muita tranquilidade quando eles passavam por aquelas cidades onde a semente do Evangelho já havia sido plantada. Foi nesse ponto que Paulo recebeu uma voz que ele julgava como sendo do Espírito Santo. Outras vezes, Paulo atribuía essas vozes, essas orientações ao próprio Cristo, quando ele ouviu que eles seguissem adiante, que naquela região da Galácia, a semente do Evangelho já estava plantada.
As primeiras plantas do Evangelho já começavam a fortalecer-se, a revigorar-se e já produziam até mesmo os primeiros frutos, como era o caso de Timóteo, por exemplo, que havia recebido alguns anos atrás, junto de sua mãe e de sua avó, a semente do Evangelho por Paulo e Barnabé, e que naquela altura já havia, inclusive, trabalhado pela causa cristã nas cidades de Listra e de Derbe, ajudando as pessoas, promovendo curas, divulgando o Evangelho. Pois bem, eis então que uma voz, que Paulo atribuía como sendo do Cristo ou do Espírito Santo, e na verdade era o Espírito de Estevão, que constantemente estava junto dele, o orientando, o guiando, o protegendo, fala com ele, Paulo, sigamos adiante, levemos a luz do céu a outras sombras, outros irmãos te esperam no caminho infinito. E então, meus irmãos, Paulo começa a marchar para o oeste, em regiões ainda não visitadas por ele. Ou seja, ele avança no atual território da Turquia, na direção oeste, nas regiões da chamada Frígia, depois passa pela Mísia, até chegar à cidade de Troade, cidade já praticamente litorânea, no mar Egeu, na ponta oposta à Grécia e à Macedônia. Ou seja, ele vai marchando e ali constantemente, vez ou outra, ele recebia orientação de que ainda, por exemplo, não era a hora de ir até a Bitínia, que são regiões do norte da atual Turquia e que eram regiões ainda não visitadas, e sim de que ele devia visitar a Macedônia. E essa visita à Macedônia, inclusive, se deu sob uma sugestão de um sonho que ele teve de que um homem macedônico havia aparecido para ele, pedindo para que eles fossem até lá. Só que aí, meus irmãos, tem um ponto, uma ocorrência havida em Troade, que eles chegam àquela cidade litorânea, com a vontade de irem até a Macedônia, até a antiga Grécia, mas não tinham recursos. Mas Paulo confiava de que o alto iria providenciar para que esses recursos chegassem, para que os meios necessários viessem, até eles. Tanto é que, ao chegar em Troade, naquilo que algumas pessoas chamariam de coincidência, nossa, que coincidência, não é possível, mas que Paulo tinha certeza de que era uma providência do alto, era uma providência do Cristo, dos amigos da espiritualidade, com quem que ele se encontra? Com Lucas. Porque Lucas, naquela altura, havia se empregado como um médico numa embarcação que que havia ancorado ali em Troade, e ele, portanto, trabalhava de forma itinerante, como um tripulante do navio, prestando assistência médica àqueles que precisassem, que demandassem, e numa rua de comércio ele se encontra com Paulo. Esse fato, meus irmãos, não está narrado no livro de Atos dos Apóstolos. Entretanto, foi um encontro decisivo. Decisivo para Paulo, para Silas e para Timóteo, porque é por intermédio de Lucas que eles vão conseguir embarcar na mesma embarcação que Lucas trabalhava e irem até a Macedônia para desembarcar em Neápolis, como também foi um encontro decisivo para Lucas. Porque Lucas até então havia compreendido o Evangelho, o estudava e o difundia. Entretanto, continuava no exercício da profissão, do seu trabalho, mas quando ele se encontra com Paulo, ele comenta que sua mãezinha, sua genitora, já havia desencarnado. E que, portanto, ele, que não tinha constituído família, estava desincumbido de outras obrigações. É quando Paulo vira para ele e o chama para trabalhar em benefício do Cristo. Ora, Lucas, se te encontras sem compromissos imediatos, por que não te dedicas inteiramente aos trabalhos do Mestre Divino? E aí Lucas fala, mas eu tenho os deveres da profissão,
Ou seja, eu tenho exercido a medicina, tenho ajudado os enfermos das embarcações, etc. E aí Paulo vem com um argumento decisivo que seria marcante para Lucas. Mas quem foi Jesus senão o divino médico do mundo inteiro? Até agora tens curado corpos que de qualquer modo cedo ou tarde hão de perecer. Tratar do espírito não seria um esforço mais justo? Com isso não quero dizer que deva desprezar a medicina do mundo. No entanto, essa tarefa ficaria para aqueles que ainda não possuem os valores espirituais que trazes contigo. Sempre acreditei que a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas, de que o homem não poderá prescindir até que se resolva fazer a experiência divina e imutável da cura espiritual. E Lucas responde: tens razão. E ali, meus irmãos, inicia-se uma parceria mais próxima que seria marcante para Lucas e para Paulo dali por diante. Vão existir momentos lá na frente em que Paulo vai se sentir muito sozinho, diante das incompreensões, diante das circunstâncias que cercam os demais cristãos. E há uma carta, por exemplo, em que Paulo narra, cheio de emoção: só Lucas está comigo, mostrando que aquela amizade forjada dentro do Evangelho iria florescer, fortificar-se e produzir frutos maravilhosos. Tanto é que daí a alguns anos, sob a sugestão de Paulo, Lucas procura Maria e escreve o seu Evangelho. Lucas também grafa, escreve o livro de Atos dos Apóstolos, entre outros legados que ele foi instrumento do alto para a cristandade, para a nossa crença, para termos hoje o legado cristão à nossa disposição. Pois bem, meus irmãos, eles então se juntam e ali naquela expedição, naquela viagem já composta por 4 integrantes, Lucas, Timóteo, Paulo e Silas, eles partem em direção à Macedônia. Inicialmente chegam na cidade de Neápolis, que hoje em dia, se a gente também pesquisar na internet, nós conseguimos localizar. É uma cidade, meus irmãos, ao norte da atual Grécia e que tem o nome de Kavala, na Grécia. Quando a gente pesquisa, a gente descobre, vê e a gente consegue imaginar um pouquinho do roteiro e da viagem deles. Portanto, eles chegam àquela cidade e lá decidem seguir em rumos diferentes. Sob a sugestão de Paulo, iriam Paulo e Silas até a cidade de Filipos e, enquanto Lucas e Timóteo viajariam de maneira que os dois grupos, as duas duplas, se reencontrariam na cidade de Tessalônica, um pouco mais ao sul. E aí, meus irmãos, na cidade de Filipos, acontecem fatos de muito destaque, tanto no livro de Atos, mas especialmente aqui no livro Paulo Estevam. Porque quando eles chegam lá, eles encontram uma comunidade de mulheres que, conforme Emmanuel narra, estaria para sempre ligado ao coração de Paulo. Tanto é que mais tarde Paulo escreve a Epístola aos Filipenses, destinada àquela comunidade cristã. E no meio daquele círculo feminino ali de orações, de preces, se destacava uma mulher viúva que tinha o nome de Lídia. E ela os acolhe, eles, portanto, divulgam, no caso, Paulo e Silas, as lições de Jesus, são prontamente acolhidos e recebidos por elas, mesmo porque também eles se dirigiam às praças públicas para fazer a divulgação do Evangelho. E ali, meus irmãos, nas primeiras pregações, Paulo observou que havia uma médium, uma moça, que, diante das mensagens de Paulo, começava a os encher de elogios.
recebei os enviados do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação. Só que aqueles elogios se davam em demasia, de maneira exagerada, como se ali eles fossem santos em carne e osso. E aquela situação começou a incomodar Paulo. Ele, portanto, começa a pesquisar para descobrir que moça era aquela, por que ela agia dessa forma, quando então ele trava o conhecimento de que ela era uma pitonisa, ou seja, uma médium daquela cidade grega, e que normalmente era explorada por algumas pessoas, por alguns comerciantes, para que trouxesse opiniões dos espíritos aos consulentes mediante pagamento. Ou seja, era uma médium que já havia desvirtuado a sua tarefa mediúnica e que cobrava para dar opiniões para as pessoas, para os assuntos mais diversos, especialmente no que diz respeito à vida material das pessoas. E aquilo ali era uma atividade lucrativa, tanto para as pessoas que exploravam, como para a própria mulher, que em parte era sócia ali daquele oráculo, né, que existia na cidade de Filipos, que era um importante entreposto comercial romano, era praticamente uma porta de entrada para quem vinha da Ásia, tal como acontecia com Corinto, mais ao sul, era a cidade de Filipos, mais ao norte. Ou seja, era uma entrada terrestre para uma importante rota romana que conduziria à Itália, que conduziria, né, à extensão do Império Romano que se tinha dali em direção ao oeste. Pois bem, meus irmãos, quando Paulo tomou conhecimento daquela situação, ele esperou a oportunidade adequada para poder, então, dirigir-se à médium e à entidade que se apoderava dela e que era um instrumento daqueles elogios exagerados para poder repreendê-los. Espírito perverso, não somos anjos. Somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas por amor ao Evangelho. Em nome de Jesus, ordeno que te afastes para sempre. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus. Foi então que a entidade se afastou. A moça caiu no chão, daí a pouco ela levantou-se novamente, e o fato é que aquela entidade afastou-se. E aí, meus irmãos, vieram duas perguntas de Silas que merecem um destaque, o comentário nosso. Dizia Silas: acaso não falava ela do nome de Deus? Sua propaganda não seria para nós valioso auxílio? Ou seja, sob o ponto de vista de Silas, enquanto ela gritava, divulgava e difundia o trabalho de Paulo e de Silas ali, para ele era como se fosse alguém que anunciava e que destacava o trabalho deles. Por que então acabar com isso? Por que então repreender a médium e afastar o espírito que era instrumento daquela divulgação e daqueles elogios? Paulo sorriu e falou: porventura, Silas, poder-se-á na terra julgar qualquer trabalho antes de concluído? Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. O que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente. É o que acontece conosco, meus amigos. Todo divulgador, todo explicador do evangelho e da doutrina, acima de tudo, é um aprendiz. É alguém que está sempre aprendendo pela repetição das lições e que está fixando em si mesmo as lições que tanto precisa. Não ignoras como vive em batalha com o espírito, Não ignoras como vive em batalha com o espinho dos desejos inferiores. Então, seria justo aceitarmos títulos imerecidos quando o mestre rejeitou o qualificativo de bom? Paulo lembrava, meus irmãos, aquela ocasião quando Jesus encontrou-os com um mancebo de qualidade que encontra-se para nós
Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, nós separamos aqui, no capítulo 16, que é aquele capítulo que nos fala não se pode servir a Deus e a Mamon, que é quando um rapaz muito rico procura Jesus e fala com ele, bom mestre, quer ver? Relembrando aqui. Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus. Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Então, o próprio Cristo rejeitou o elogio e o qualificativo de bom. Por que nós, aprendizes, imperfeitos, cheios de limitações, vamos aceitar elogios ou promover elogios àqueles que se encontram como nós na seara espírita, na seara cristã? Então, meus irmãos, nesse ponto, o Evangelho e a doutrina é muito clara para a gente. Tem uma página de Emmanuel que nós também separamos com essa finalidade, que é o capítulo de número 70, no livro Pão Nosso, onde Emmanuel nos fala na página o seguinte, ó. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras, das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Ou seja, meus irmãos, não nos convém tecermos elogios, bajulação, idolatria àqueles que se esforçam em divulgar, em explicar, em comentar o Evangelho. Todos somos aprendizes, almas imperfeitas, cheias de limitações, conforme Paulo dizia para Silas, de forma muito esclarecida. E em seguida, Silas dirige uma segunda pergunta a Paulo, que era a seguinte: todavia, será um incidente uma lição para não entretermos relações com o plano invisível? Ou seja, olha a sugestão de Silas. Será que não nos convém, portanto, proibirmos as manifestações mediúnicas para que a gente, portanto, evite situações como essa? E aí Paulo fala: como chegou a essa conclusão, Silas? O cristianismo sem o profetismo, ou seja, sem a mediunidade, seria um corpo sem alma. Se fecharmos a porta da comunicação com a esfera do mestre, como receber seus ensinos? Paulo mesmo vivia se valendo dos dons mediúnicos para curar, para ser orientado, para ser guiado naquilo que lhe convinha fazer, tal como a gente já viu nesse mesmo capítulo. Os sacerdotes são homens, os templos são de pedra. Que seria de nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. O Cristo está vivo e nunca morrerá. Conviveu com os amigos depois do Calvário, em Jerusalém e na Galileia. Trouxe uma chuva de luz e sabedoria aos cooperadores galileus, no Pentecostes. Chamou-me às portas de Damasco. Mandou um emissário para a libertação de Pedro, quando o generoso pescador chorava no cárcere. Mostrando para a gente que a mediunidade está intimamente associada ao cristianismo e hoje, na doutrina espírita, como consolador prometido, como a revivescência do cristianismo, nós precisamos nos valer dela constantemente, nos momentos e oportunidades que convenham, nos quais ela espontaneamente se manifesta, nos orientando, nos instruindo, nos inspirando, nos concedendo uma série de ajudas do plano espiritual superior. Pois bem, meus irmãos, o que aconteceu ali em Filipos dali por diante? Como aquela entidade afastou-se da moça, da médium, acabou também a atividade lucrativa que algumas pessoas e a própria médium usufruía da mediunidade.
E, portanto, aqueles que tiveram seus interesses pessoais atacados pelo afastamento daquela entidade, viraram-se contra Paulo, Silas e os cristãos de Filipos, fazendo com que eles fossem presos, açoitados, recolhidos no cárcere, depois de muito apanharem, depois de muito sofrerem em praça pública ali na cidade de Filipos. Entretanto, Paulo e Silas, longe de lamentarem, de se queixarem daquelas situações, começaram a orar e a entoar cânticos na prisão de Filipos. E eles falavam em voz alta, uma grande tempestade se aproximava, e eles, cheios de feridas, mas firmes na fé que haviam já construído em si, quando num certo ponto ocorre ali um tremor, um fenômeno físico, que todas as celas da prisão se abrem. E naquela altura os presos prestavam atenção em Paulo, que pregava, que falava sobre o Evangelho, que ensinava sobre Jesus. Paulo então ordena que nenhum deles tentasse fugir e que eles continuassem escutando as lições de Jesus. E eles assim fizeram. Durante toda a madrugada, acompanharam a narrativa, as lições do Cristo, que Paulo era instrumento. Nenhum fugiu. Muitos se arrependeram de seus crimes, de seus erros. E o fato é que pela manhã, quando o carcereiro percebe aquela situação e que lhe custaria certamente a vida, ele então intenta suicidar-se. Paulo o impede, não deixa que ele assim o faça, porque nenhum preso havia fugido, todos eles voltam para suas celas, e então o carcereiro, impressionado com aquela situação, passa também a prestar atenção nas palavras de Paulo, aceita o cristianismo, aceita o evangelho, leva Paulo e Silas para dentro da casa dele, que era anexa ao presídio, lhe cura as feridas, e aqueles fatos chegam até os juízes daquela cidade romana. Eles mandam imediatamente, impressionados com o que havia acontecido, mandam soltar Paulo e Silas. Mas Paulo não aceita que as coisas fossem feitas daquela forma. Ele então fala que, olha, vocês prenderam cidadãos romanos sem um mandato de prisão, sem que a lei permitisse que isso fosse feito. Então, portanto, mandem que os juízes venham até aqui que eu preciso conversar com eles. E então os juízes, receosos do que poderia acontecer e do próprio fato ocorrido no presídio, comparecem até a presença de Paulo e Silas, quando Paulo, invocando agora o seu título de romano, juntamente com Silas, ao invés de pregarem, em vez de chamarem a atenção dos juízes, pedem para eles a garantia do funcionamento da igreja cristã na casa de Lídia, junto ali daquele núcleo cristão recém-fundado em Filipos. E ele então consegue essa garantia para a existência do núcleo cristão de Filipos e que prosperaria dali para frente. Então, meus irmãos, a gente vê como que Paulo utilizava-se das suas prerrogativas de romano na ocasião, no tempo adequado, tudo em benefício da divulgação e da existência do Evangelho junto às comunidades que ele fundava, onde ele difundia o Evangelho de Jesus. Continua Emmanuel, portanto, narrando que passaram alguns dias para evitar maiores incidentes. Paulo e Silas saem de Filipos, passam nas cidades de Anfípolis até chegarem a Tessalônica. Lá novamente se encontram com Silas e com Timóteo e com Lucas. Comenta para a gente Emmanuel, nesse ponto do capítulo, um resumo do que eles enfrentavam até ali. Os trabalhos seguiram ativíssimos. Em toda parte os mesmos choques. Judeus preconceituosos, homens de má fé
ingratos e indiferentes, conluiavam-se contra o ex-doutor de Jerusalém e seus devotados companheiros. Paulo mantinha-se forte e superior nas mínimas refregas, nas mínimas dificuldades. Sobrevinham dissabores, angústias na praça pública, acusações injustas, calúnias cruéis. Poderosas ameaças caíam às vezes inesperadamente sobre o desinteresse divino de suas obras. Mas o valoroso discípulo prosseguia sempre, sereno e firme, através das tormentas, vivendo estritamente do seu trabalho e compelindo, obrigando os amigos a fazerem o mesmo. Ou seja, eles viviam somente do trabalho material deles. Jamais as dádivas, os donativos eram utilizados em benefício próprio. Pelo contrário, Paulo os juntava para poder levar mais tarde à igreja de Jerusalém, conforme ele havia prometido a Pedro, para que a igreja de Jerusalém não dependesse tanto da ajuda física, material dos fariseus e, portanto, não sofresse tanta influência do farisaísmo ali no culto cristão. Era indispensável que Jesus triunfasse nos corações. Esse é o seu programa primordial. Desatendia a qualquer capricho, sobrepunha essa realidade a quaisquer conveniências, e a missão continuava entre dores e obstáculos, mas segura e vitoriosa em sua divina finalidade. E, portanto, meus irmãos, eles se encontram novamente em Tessalônica, e naquela altura, Silas e Lucas estavam doentes, e Timóteo precisava encontrar-se com sua mãe no porto de Corinto. Nesse ponto, portanto, Paulo decide o seguinte, que os três partissem para Corinto e o esperassem lá. Porque ele tinha um velho sonho, uma antiga vontade de visitar Atenas, a capital da cultura, da sabedoria, dos filósofos da sua época, e lá levar o evangelho de Jesus. Era um sonho que ele tinha. Uma cidade ainda não conhecida por ele, mesmo nos seus tempos de romano, de estudante em Tarso, de judeu eminente, de criatura inteligente, de uma inteligência de destaque, ele ainda não visitara Atenas. E tinha consigo aquele antigo sonho, inicialmente de levar Moisés e os profetas, a lei antiga, quando ainda doutor da lei, e agora de levar as luzes do Evangelho de Jesus. Pois bem, meus irmãos, é nesse ponto que Paulo tem uma lição inesquecível. Porque ele chega até Atenas e lá ele chega completamente só. Os seus três companheiros haviam partido para Corinto e alguns companheiros de viagem o deixaram às portas de Atenas, que naquela época ainda tinha seus monumentos, seus palácios, suas estátuas praticamente intactos, e não em ruínas, como hoje se encontra aqueles turistas que têm a oportunidade de visitar a atual e antiga capital dos gregos. Pois bem, comenta Emmanuel para a gente, aí nós vamos ler e narrar um pouco mais. Paulo penetrou na cidade possuído de grande emoção. Atenas ainda ostentava muitas belezas exteriores. Os monumentos de suas tradições estavam quase todos de pé. Brandas harmonias vibravam no céu muito azul. Vales risonhos, cheios de flores e perfumes. A grande alma do apóstolo maravilhou-se na contemplação da natureza. Recordou os nobres filósofos que haviam respirado aqueles mesmos ares. Rememorou os fastos gloriosos do passado ateniense, sentindo-se transportado a maravilhoso santuário. Entretanto, o transeunte das ruas não lhe podia ver a alma. Quem passava pelas ruas não imaginava o que se passava na alma, no coração de Paulo naquela hora. E de Paulo viram apenas o corpo esquálido, que as privações tornaram exótico. Muita gente o tomou por mendigo, farrapo humano da grande massa que chegava em fluxo contínuo do Oriente. O emissário do Evangelho
no entusiasmo de suas generosas intenções, não podia perceber as opiniões desencontradas a seu respeito. Cheio de bom ânimo, resolveu pregar na praça pública, na tarde desse mesmo dia. Ansiava, ou seja, esperava com ansiedade defrontar o espírito ateniense, tal como já defrontara as grandezas materiais da cidade. Então, qual que era a expectativa dele? Aqui eu vou poder me encontrar com pessoas que vão ver que o Evangelho é a luz tão aguardada, tão esperada pelo mundo. Pessoas de inteligência, de saber, travarão contato com o Evangelho e verão que, de fato, nenhuma doutrina é superior à doutrina do Cristo. Que Jesus, com sua lei de amor, com seu Evangelho, sintetizou os pontos positivos de todos os seus antepassados, de que na verdade eram seus enviados, por meio, por exemplo, do Sermão do Monte, das passagens e das parábolas que o Mestre legou, dos episódios maravilhosos que ficariam gravados para sempre no coração da humanidade. Entretanto, meus irmãos, o que aconteceu? Seu esforço foi seguido de grande insucesso. Muitas pessoas se aproximavam no primeiro momento, mas quando lhe ouviam referências a Jesus e a ressurreição, a maior parte rompia em gargalhadas de irritante ironia. Será esse filósofo um novo Deus? Perguntava um. Está muito desajeitado, respondia o outro. Onde já se viu um Deus assim? Olhe como lhe tremem as mãos, parece doente e fraco. A barba é selvagem e está cheia de cicatrizes. É um louco, dizia outro. Não percamos tempo. Paulo tudo ouvia. Notou a fila dos retirantes indiferentes, endurecidos e experimentou muito frio no coração. Atenas estava muito distante de suas esperanças. A Assembleia Popular deu-lhe a impressão de grande ajuntamento de criaturas envenenadas, de falsa cultura. Por mais de uma semana perseverou nas pregações públicas sem resultados apreciáveis. Ninguém se interessava por Jesus, e muito menos em oferecer-lhe hospedagem por uma simples questão de simpatia. Era a primeira vez, desde que iniciou a sua tarefa missionária, que se retiraria de uma cidade sem fundar uma igreja. Nas aldeias mais rústicas, sempre aparecia alguém que copiava as anotações de Levi, o Evangelho de Mateus, para começar o trabalho evangélico no recinto humilde de um lar. Em Atenas, ninguém apareceu interessado na leitura dos textos evangélicos. Entretanto, foi tanta a insistência de Paulo junto de algumas personagens em evidência que o levaram ao Areópago, para tomar contato com os homens mais sábios e inteligentes da época. E mesmo lá, meus irmãos, no dia aprazado, na hora marcada, embora ele começasse despertando muita atenção e o interesse das pessoas, novamente, quando ele volta a falar em Jesus, na ressurreição, na aparição do Cristo, nos dons do Mestre, as ironias choviam, os remoques, a pilhéria, as piadas, e o fato é que ninguém se interessou pelo Evangelho. Mesmo duas pessoas que lhe acolheram com um pouco mais de atenção e de carinho, que foram Dionísio e Dâmaris, mesmo eles se recusaram a fundar um núcleo cristão em seus lares, cada um colocando uma desculpa e uma dificuldade diferente. Falta de tempo, as dificuldades que tinha em família, os compromissos. O fato, meus irmãos, é que o Evangelho ali não tocou o coração de ninguém. A semente divina do Evangelho ali encontrou uma terra árida, impenetrável, que somente o tempo iria trabalhar e permitir que percebessem aquela grandeza desconhecida do Evangelho para a maioria dos habitantes, das pessoas ali de Atenas. Paulo ficou naturalmente desolado.
não podia chegar à conclusão de que a falsa cultura no momento, não podia chegar à conclusão de que a falsa cultura encontrará sempre na sabedoria verdadeira uma expressão de coisas imaginárias e sem sentido. A atitude do Areópago não lhe permitiu chegar ao fim. Em breve, o suntuoso recinto estava quase silencioso. O apóstolo então lembrou que seria preferível arrostar o tumulto dos judeus. Onde houvesse luta, haveria sempre frutos a colher. As discussões e os atritos, em muitos casos, representavam o revolvimento da terra espiritual para a semente divina. Ali, entretanto, encontrara a frieza da pedra. O mármore das colunas soberbas deu-lhe imediatamente a imagem da situação. A cultura ateniense era bela e bem cuidada, impressionava pelo exterior magnífico, mas estava fria, com a rigidez da morte intelectual. Então, meus irmãos, Emmanuel parte para concluir o capítulo, dizendo que uma grande tristeza tomou o coração de Paulo, uma decepção que ele nunca havia experimentado, e que inclusive fez com que ele se despedisse daquelas pessoas ali que o acolheram com alguma atenção, e assim que se viu só, ele chorou muito, chorou copiosamente. A que atribuir o doloroso insucesso? Não pôde compreender imediatamente que Atenas padecia de seculares intoxicações intelectuais. E supondo-se desamparados pelas energias do plano superior, o ex-rabino deu expansão a terrível desalento. Mas em seguida, comenta Emmanuel mais adiante, que passam-se alguns dias, daí a pouco ele encontra-se com Timóteo, que chegou cheio de boas notícias para ele, de Corinto, concluindo esse capítulo, que ainda não era a conclusão da segunda viagem de Paulo, porque ela vai continuar por Corinto, depois eles ainda vão passar em Éfeso, até que eles façam a viagem de retorno, conforme nós vamos ver no próximo capítulo do Paulo Estevam. Nós gostaríamos, meus irmãos, de nesse ponto comentar o que o Evangelho nos diz a respeito. Jesus, com muita sabedoria, dizia: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que verão a Deus. Ou seja, o orgulho da falsa cultura, do intelectualismo, da vaidade intelectual, acadêmica, muitas vezes impede a pessoa de refletir, de pensar e de sentir em torno da religião, em torno das verdades que o Cristo nos legou. E infelizmente a gente observa que até hoje o mundo padece desse problema, né? Desse preconceito da intelectualidade no que diz respeito às verdades que a religião é capaz de nos trazer. O Espiritismo veio para unir novamente ciência e religião em novas bases, em bases de cooperação, em bases nas quais reconhece o papel de cada uma e de que cada uma tem o seu papel no esclarecimento, no engrandecimento e no aprimoramento da criatura humana. A ciência moderna nos favorece demais. Inúmeros meios de vida que atenuaram a vida na Terra. Entretanto, ela não fala ao coração, não fala ao sentimento, não fala à criatura eterna que habita dentro de nós. Para isso, nós precisamos do Evangelho, das verdades religiosas. A ciência não é capaz de atender um coração aflito de uma mãe que perdeu um filho. A ciência não é capaz de consolar alguém que passa por uma tragédia, que passa pelos desalentos, pelos sofrimentos de toda a ordem que o mundo traz, e que somente as verdades religiosas são capazes de confortar, esclarecer e trazer esperança e bom ânimo àqueles que sofrem no mundo. E, portanto, é nesse ponto que a gente tem, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último item do capítulo 7, uma mensagem do espírito de Ferdinando, espírito protetor em Bordeaux, 1862, dizendo:
missão do homem inteligente na terra. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades de inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá. Pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. Ou seja, é papel do homem inteligente no mundo conduzir as inteligências retardatárias a Deus. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. E não é à toa, meus irmãos, que aquele episódio em Atenas marcou para sempre o coração de Paulo. Quantas e quantas inteligências existem no mundo que se afastam das verdades divinas, sob o preconceito da intelectualidade, da falsa cultura, e que mais tarde vão ser, inclusive, utilizadas nas regiões de sofrimento do mundo espiritual, prolongando as dores, as angústias, o vazio do coração que trazem consigo. Para os irmãos terem ideia, já caminhando para o encerramento dos nossos comentários, se a gente pega, por exemplo, o livro Libertação de André Luiz, em seu capítulo de número 4, intitulado Numa Cidade Estranha, quando o Gubbio e o André Luiz penetram uma cidade construída nas trevas, ele fala que aquela cidade tinha por chefia uma entidade muito inteligente. Conforme, num parágrafo aqui, Gubbio explica para André Luiz o seguinte: qual acontece na esfera carnal, a direção nesse domínio é concedida pelos poderes superiores a título precário. Na atualidade, esse grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um sátrapa de inqualificável impiedade, que aliciou para si o título pomposo de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alinha, senhoreando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. Então vejam que as trevas se organizam com muitas inteligências que se afastaram do calor e da luz da verdade divina, e que lá permanecem por algum tempo, não em caráter definitivo. Lá permanecem por algum tempo, tal como acontece com o personagem Gregório desse livro, que depois de algumas décadas de muito sofrimento e de um trabalho constante de sua mãezinha, é resgatado e, como um dos chefes daquela cidade, daquela legião, ele acaba se afastando, voltando para o bom caminho, voltando para o aprisco divino, afastando-se daqueles trabalhos de perseguição e de punição a espíritos em sofrimento. Pois bem, meus irmãos, essa passagem foi tão marcante para Paulo em Atenas que, em um dos livros, esse é o nosso último comentário, no livro Kardec Prossegue, Adelino da Silveira, em um pequenino passagem intitulada aqui Dedicação Especial, comenta o seguinte: Neio Lúcio tem uma passagem dizendo que o apóstolo Paulo se consagra às grandes inteligências afastadas do Cristo. E comenta Adelino da Silveira que ele perguntou ao Chico onde que estava essa informação. E segundo ele, consta no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares.
E ele então cita aqui o início da mensagem, que é o seguinte: Paulo de Tarso sempre se consagrou às grandes inteligências afastadas do Cristo, compreendendo-lhes as íntimas aflições e o menosprezo injusto de que se sentem objeto no mundo ante os religiosos de todos os matizes, quase sempre especializados em regras de intolerância. Então, vejam que aquele episódio de Atenas fez com que Paulo tivesse um grande propósito para ele, dentre o pouco que a gente sabe, porque talvez parte das tarefas de Paulo a gente sequer compreenda, mas que nos chegam ao conhecimento, que é dedicar-se à assistência, à explicação do Evangelho, ao resgate das grandes inteligências transviadas existentes no mundo espiritual. Paulo tem um carinho especial por elas. Certamente, esse episódio de Atenas marcou seu coração ao ponto de fazê-lo dedicar-se com especial carinho aos muito inteligentes, mas que sentem pouco, que afastaram-se do calor, da luz e da paz que o Evangelho e que as lições do Cristo são capazes de proporcionar. Meus queridos amigos, esse é o nosso esforço de hoje. Nos desculpem por termos extrapolado um pouco o tempo. E logo em seguida nós vamos encaminhar para os irmãos aí também os mapas das viagens de Paulo e um segundo mapa também de como era o Império Romano e a propagação do cristianismo nos 2 primeiros séculos, mostrando para a gente que graças à grande unidade política do Império Romano, permitiu-se a fundação de diversas comunidades cristãs na Europa, no norte da África e mesmo na Ásia Menor. Ou seja, era a grande missão que o Império Romano tinha de estabelecer um só ambiente político pacífico para que viajassem e se difundissem as ideias de Jesus, missão na qual o Império Romano infelizmente acabou falhando, conforme nós temos lá nas descrições de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então nós vamos mandar também para os irmãos esse mapa bíblico e que é muito interessante de ser analisado, ser visto e compreendido, porque a gente vê como que o cristianismo, mesmo com toda a precariedade da época, a sua semente não parava de viajar, de frutificar, de florescer pelo mundo da época. Meus amigos, façamos agora a nossa prece de encerramento. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. Com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado, do querido Paulo de Tarso, patrono de nossa casa de oração, estudo e trabalho, agradecemos ao alto e damos por encerrado o nosso singelo esforço, na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima, se Deus quiser.